Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro que trata sobre o processo nos tribunais, mais precisamente estamos a falar dos recursos. Estamos vendo os recursos extraordinários, lato sensu, vimos as suas características e estamos agora vendo o pré-questionamento, o procedimento relacionado a esse processamento agora dos recursos especiais e extraordinários. Tá certo? Então vamos ao ponto. Procedimento. O procedimento para o processamento do recurso especial e do recurso extraordinário é regulado de maneira unificada, artigos 1029 a 1041. No processo civil, o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias. Valem aqui as regras gerais sobre prazo e as regras específicas sobre prazo recursal, antes examinadas nos vídeos anteriores. A petição deverá ser dirigida à presidência ou à vice-presidência do tribunal ACO, devendo nela constar a hipótese constitucional de cabimento em que se enquadra a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento e o pedido, que poderá ser de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. A atribuição para o processamento inicial do recurso especial ou extraordinário é conferida ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal ACO, conforme seu regimento interno. O recurso é recebido pela secretaria do tribunal, que intima o recorrido para que apresente as contrarrazões recursais no prazo de 15 dias, que também deverão ser dirigidas ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal local, conforme a hipótese. Decorrido o prazo para a resposta, com ou sem o seu oferecimento, o recurso passará pelo juízo de admissibilidade provisório, em decisão fundamentada. Não compete ao presidente ou vice-presidente do tribunal local examinar de modo aprofundado o mérito do recurso, mas apenas seus pressupostos gerais e constitucionais. Na versão original do CPC de 2015, o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário havia sido substancialmente modificado. O CPC de 2015, a princípio, previa a realização desse primeiro exame diretamente pelos tribunais superiores. Mas essa regra foi alterada pela Lei 13.256 de 2016, fazendo com que o regime permaneça semelhante ao que se havia adotado no sistema anterior, sob a vigência do CPC de 73. Ao realizar o exame de admissibilidade do recurso, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem deverá, primeira hipótese, negar seguimento ao recurso extraordinário que verse sobre questão constitucional em relação à qual o STF já tenha entendido não haver repercussão geral. É o que consta do artigo 1030, inciso 1º, a linha A, primeira parte, na redação dada pela Lei 13.256 de 2016. Segunda hipótese, negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja de acordo com o entendimento do STF, explicitado no regime de repercussão geral.
Artigo 1030, inciso 1º, a linha A, segunda parte, também na redação dada pela Lei 13.256 de 2016. Essa disposição contém uma impropriedade terminológica. A rigor, a repercussão geral concerne unicamente a um aspecto do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Do procedimento de aferição da repercussão geral, o único resultado que se pode extrair é o da constatação de sua presença ou ausência. Tal constatação poderá ser aplicada a outros recursos que versem sobre a mesma questão, para negar-lhes a admissibilidade por falta de repercussão geral. Mas essa já é a hipótese indicada no item 1 acima, primeira parte da linha A do artigo 1030, inciso 1º. Não se terá nenhum juízo de mérito a respeito da questão posta. Tal juízo de mérito se tem, isso sim, no procedimento dos recursos repetitivos. Naquela hipótese dos recursos repetitivos, julga-se o mérito de uma questão que se apresenta de modo análogo em vários recursos e depois se aplica essa solução a tal multiplicidade de recursos. A rigor, é a esse caso que o dispositivo pretendia se referir. A impropriedade dele reflete um lapso na terminologia adotada pelo próprio STF, que tem muitas vezes confundido a técnica do julgamento de repetitivos com a de repercussão geral. Mas essa é a hipótese de que se trata no item 3, a seguir, exatamente agora. Terceira hipótese: negar seguimento a recurso especial ou extraordinário interposto contra acórdão que esteja de acordo com o entendimento adotado pelo STJ ou pelo STF, respectivamente, no julgamento de recurso repetitivo. Artigo 1030, inciso 1º, a linha B, na redação dada pela Lei 13.256 de 16. Quarta hipótese: devolver o processo para o órgão prolator da decisão recorrida para juízo de retratação, quando tal decisão estiver em desacordo com o que já tiver decidido o STF ou o STJ no julgamento de recursos repetitivos. Artigo 1030, inciso 2º, na redação dada pela Lei 13.256 de 16. Se não houver retratação, o recurso retornará para o presidente ou vice-presidente para que ele profira o exame de admissibilidade, que é o item 6 a seguir. Quinta hipótese: pode o presidente ou vice-presidente do tribunal local suspender a tramitação do recurso especial ou extraordinário que verse sobre uma questão que já seja objeto de um procedimento de recursos repetitivos ainda não decidido pelo STF ou pelo STJ. É o que consta do artigo 1030, inciso 3º, na redação dada pela Lei 13.256 de 16. Aguardar-se-á até que se tenha uma decisão naquele procedimento, quando, a depender do resultado, se adotará a providência indicada nos itens 3 ou 4 acima, que acabamos de ver. Por outro lado, haverá casos excepcionais em que, em vez de sobrestar o andamento do recurso, o presidente ou o vice-presidente do tribunal local o encaminhará para o STF ou para o STJ, conforme o caso, precisamente por reputá-lo bastante representativo da controvérsia relativa à questão objeto do procedimento de repetitivos, artigo 1030, inciso 4º e 1036, parágrafo 6º. Mas para que o recurso possa ser encaminhado ao Tribunal Superior como representativo da controvérsia, ele precisará receber juízo positivo de admissibilidade. Sexta hipótese: proceder se descartadas todas as hipóteses anteriores ao exame de admissibilidade do recurso, negando-lhe seguimento se esse juízo for negativo, ou na hipótese contrária, logo juízo de admissibilidade positivo, remetendo-o ao STF ou ao STJ. É o que se encontra no inciso 5º desse artigo 1030 do CPC, na redação dada pela Lei 13.256 de 16. O artigo 1029, em seu parágrafo 2º, previa que, se o recurso estivesse fundado em dissídio jurisprudencial, seria vedado ao tribunal ACO inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção. Tal disposição foi revogada por esta lei
13256 de 16. Mas a exigência nela explicitada continua vigorando. O artigo 489, em seu parágrafo 1º, estabelece os parâmetros para a adequada fundamentação que devem ser observados por toda e qualquer decisão, inclusive por essa relativa ao juízo de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário. De resto, tal determinação nada mais é do que decorrência do dever de fundamentar decisões constitucionalmente imposto no inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Na hipótese do item 6, acima, contra a decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário, cabe agravo para o STJ ou para o STF, respectivamente. Esse agravo é processado nos próprios autos, isto é, não exige a formação de instrumento, e seu prazo é também de 15 dias. Artigo 1030, parágrafo 1º e 1042 do CPC, na redação dada por esta lei, sempre por ela, a Lei 13.256 de 16. Se no tribunal local houver a admissão do recurso especial ou extraordinário apenas por um ou alguns de seus fundamentos, sendo rejeitados nesse exame de admissibilidade os outros fundamentos postos, o recurso subirá para o STJ ou para o STF, que poderá também conhecer dos fundamentos rejeitados, nos limites do capítulo impugnado. É o que consta do parágrafo único do artigo 1034. Portanto, nesse caso, não há necessidade de agravo para o Tribunal Superior. Num primeiro exame, essa regra explicita uma diretriz jurisprudencial já consagrada, veja os enunciados de número 292 e 528 da súmula do STF. Mas há de se tomar cuidado com ela. O enunciado de súmula 528 do STF afirmava que, se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do Tribunal ACO de recurso extraordinário que sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo STF, independentemente de interposição de agravo de instrumento. Aquela altura era agravo de instrumento, agora é o agravo em respe, agravo em RE. Isso significava que, havendo diferentes capítulos decisórios recorridos, se o recurso houvesse sido admitido no órgão ACO em relação a algum deles, mas não quanto a outros, ainda assim seria desnecessário o agravo para o Tribunal Superior, na época denominado agravo de instrumento, como mencionamos. Já o parágrafo único do artigo 1034 parece restringir a devolução aos fundamentos inadmitidos relativos a um único e mesmo capítulo, em relação ao qual o recurso tenha sido admitido por outros fundamentos. A valer essa leitura restritiva, que não parece ser a mais compatível com os parâmetros de devolução usualmente adotados, nem com a economia processual, haveria necessidade de agravar da inadmissão do recurso especial ou extraordinário quanto a um capítulo decisório, a despeito de ele haver sido admitido em relação a outros. Fica a advertência quanto ao risco de que possa vir a prevalecer essa orientação, mas ela não seria, reitere-se, sistematicamente a mais correta. Já contra as decisões indicadas nos itens 1, 2, 3 e 5 acima, caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, a ser julgado pelo órgão colegiado e indicado como competente no regimento interno do tribunal local, artigo 1030, parágrafo 2º, na redação dada pela Lei 13.256 de 16. Essa regra reflete uma orientação jurisprudencial adotada pelo STF e STJ, ainda na vigência do CPC de 73. Só se justifica pela perspectiva desses tribunais de tentarem diminuir um pouco de sua avassaladora carga de trabalho, pois, em primeiro lugar, o presidente ou vice-presidente do tribunal local, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário ou especial, atua por delegação do STF ou do STJ, respectivamente, e não por delegação de qualquer órgão colegiado de seu tribunal. Sob esse aspecto, não se justifica remeter o reexame da questão a um órgão interno do tribunal local. E, em segundo lugar, a decisão do agravo interno só será retratada em um julgamento, em um acórdão contra o qual poderão caber novamente recurso especial e extraordinário. Ou seja, sob a perspectiva do judiciário como um todo, trata-se de solução antieconômica e que conspira para uma duração ainda maior do processo.
Havendo interposição simultânea de recurso especial e extraordinário, em regra, o recurso especial deve ser julgado primeiro. O recurso extraordinário só será depois julgado se não restar prejudicado pelo julgamento do recurso especial. Artigo 1031 em seu caput e no seu parágrafo 1º. Isso porque, em muitos casos, o provimento do recurso especial tornará desnecessário o recurso extraordinário. No entanto, se o relator do recurso especial entender que, por peculiaridades do caso, o recurso extraordinário é prejudicial ao recurso especial, deverá sobrestar o julgamento desse, do especial, e remeter os autos ao STF, artigo 1031 em seu parágrafo 2º. Mas se o relator do recurso extraordinário não o considerar prejudicial, em decisão irrecorrível, devolverá os autos ao STJ. É o que se vê do parágrafo 3º do artigo 1031. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos, no próximo vídeo, tratar a respeito da fungibilidade e do dever de prevenção dos recursos excepcionais. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.